Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A lição de número 11 tem por título O Preço da Desobediência. E a nossa leitura bíblica é no capítulo 26, os 17 primeiros versos. Entretanto, não estarei lendo como de costume, porque o faremos no desenvolvimento da própria lição. Lembramos que o texto áureo está nos versos 41 e 42 desse capítulo 26, e o nosso texto áureo diz então: se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Levítico capítulo 26 e os versos 41 e 42. Muito bem, colocado esse texto áureo assim em tela para nós, queremos considerar que a nossa lição com o título Preço da Desobediência, baseado nesse capítulo 26 de Levítico, de certa forma é semelhante à palavra que já encontramos em Deuteronômio, no capítulo 28, para que os professores tenham ciência, é semelhante, quando lá em Deuteronômio capítulo 28, é lançado como as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim, e naturalmente depois viriam também as maldições, conforme aquilo que o povo transgredisse contra Deus. Mas, como nosso objetivo é estudarmos Levítico, vamos nos deter somente nesse capítulo 26. O nosso esboço para a lição continua no padrão de 3 subtítulos, que são a obediência e a sua recompensa. Um segundo subtítulo, a desobediência e seu preço. E o terceiro subtítulo, da desobediência ou para a obediência. Porque neste capítulo nós temos inicialmente Deus proferindo bênçãos por se andar nos seus estatutos, mas depois vem as maldições ou desastre e a consequência danosa de não se andar nos caminhos do Senhor, nos seus mandamentos, nos seus princípios. Mas ao fim desse capítulo nós temos outra vez Deus mostrando a sua misericórdia e citando a operação da sua bondade em favor do povo, porque sim, a operação dele traria muitos para perto de si para serem salvos. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra que é enviada,
sim, ela prospera no seu objetivo. Se parece que muitos, na verdade, acabam se condenando ou são tidos como réu de um juízo completo, entretanto, sempre temos citação na Bíblia de um grupo que permanece fiel ou que completa o seu ciclo com fidelidade a Deus. Então, o objetivo é que muitos venham à salvação. Dentro de uma humanidade perdida, não há um justo sequer, entretanto, de uma forma ou de outra, Deus faz com que muitos venham a Ele, deixando seus caminhos errados. Tanto que a mensagem do Evangelho, desde João Batista, tem sido esta: arrependei-vos, convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem, e assim podemos ter o segmento do texto. Bem sabemos que a lei de Deus é boa, santa e justa. Ninguém jamais se oporia a reconhecer o privilégio do povo escolhido, ou seja, Israel, para receber e preservar a sua revelação. Contudo, bem sabemos também qual é a inclinação da natureza humana, sua avidez por encontrar formas de burlar as imposições divinas, ou a sua falta de limites para rejeitá-las e desobedecê-las abertamente. Deus reservou o melhor para aqueles que o obedecem, mas na sua misericórdia para com o seu povo tudo fará para que até mesmo os desobedientes possam desfrutá-lo, ainda que tenha que trazê-los à obediência por um caminho, muitas vezes, um caminho doloroso que poderia ser evitado. Ou seja, o básico da natureza humana é que aquele que erra seja repreendido, para que pela repreensão tome consciência e fique gravado na sua estrutura física e mental que errou e o castigo foi dado. Mas, por bondade de Deus, o processo é simplesmente no sentido de correção para gravar qual é a forma certa de viver, ou pelo sofrimento de um castigo ou de uma repreensão, vir, vamos dizer assim, a evitar transgredir e ser beneficiado em tudo. Mas muito bem, conforme já dissemos, este assunto nosso está em toda a Bíblia, quando se diz: dois caminhos estão diante de nós, o caminho da vida e o caminho da morte, ou a expressão, o caminho do bem e o caminho do mal. E a exortação de Deus sempre é: escolhei o caminho do bem para que vivais. E completa Deus dizendo: porque eu, Senhor vosso Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Portanto, observe a bondade e misericórdia de Deus, longanimidade em sempre voltar a insistir e dar oportunidades para o ser humano se colocar na presença de Deus. E pelo que nós estudamos já em Levítico, há sempre um plano de alcançar a expiação da culpa, a expiação da transgressão, ou de se fazer agradável a Deus, para que a comunhão seja estreitada sempre, ou renovada. Observe, vamos entender que a misericórdia de Deus é grande. Qual é o homem que não erra? E vamos dizer até mais grave, a cada dia, qual é o ser humano que não erra pelo menos uma vez ao dia? Tão fácil errar, ainda mais diante de um Deus tão santo como o nosso.
mas temos 365 dias de vida por ano, já seriam 365 oportunidades, uma para cada dia, diríamos assim, e isso pelo desenvolver de toda a nossa vida. Portanto, Deus de fato é longânimo, é paciente, querendo que muitos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Muito bem, continuando no nosso, depois de apresentar esta introdução assim lançada agora em tela, vamos também dar continuidade para o texto bíblico que temos para nosso estudo, que está no verso 3 até o verso 13. O texto bíblico em si, nós usamos a versão corrigida, por ser a mais antiga, mais isenta das mudanças que hoje estão sendo comuns demais entre aqueles que venham a imprimir um texto bíblico. Mas verso 3 em diante, a ordem do Senhor: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, verso 4, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se nos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Verso 6: também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Este é o texto inicial, dentro desse primeiro subtítulo, a obediência e a sua recompensa. Mas indo para o nosso primeiro parágrafo, dentro do material de classe, o texto que está diante de nós em tela, diz: muitos são os estatutos, juízos e mandamentos, e nenhum israelita jamais cumpriria, uma vez que era a função da lei revelar o pecado, demonstrando a indignidade e distanciamento de todos em relação à santidade e à justiça de Deus. Para tudo isso havia reparação diante de Deus, o que caracterizaria a desobediência, porém, seria o pecado não confessado, continuado, e isso o Senhor não toleraria. Portanto, a obediência se caracteriza mais por uma vida que sincera e constantemente deseja e se aplica a obedecer à vontade de Deus,
com todas as suas forças, reconhecendo e confessando os seus desvios e pecados, do que a vida daqueles que se justificam a si mesmos. Então, a palavra que nós estamos considerando é que não há um justo sequer, mas entretanto observe que Deus considera desobedecer e estar ouvir a ser merecedor de um castigo, não é pelo pecado em si, mas o pecado não confessado, o pecado não deixado, a falta de arrependimento e a insistência e o continuar disso é onde Deus então vem amputar o castigo. Mas uma vez que há arrependimento, Deus prontamente, na sua bondade e misericórdia, está ali para perdoar. Podemos ver isso em muitas coisas. Somente o arrependimento, a consciência de que errou, confessando isso, e no seu coração existe algo, um pouco, vamos dizer, na nossa fraqueza, de sentimento, vontade, luta para não errar mais, Deus já estende a sua mão em misericórdia. Lembremos do ato da ceia, quando sempre lemos aquela parte tradicional em Coríntios capítulo 11, quando se diz: se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Ou seja, Deus não dá chance. Podemos perceber isso quando, no caso de Caim, ele está virado, a sua oferta não foi aceita, e Deus vem a ele e dá orientação: se fizeres certo, haverá aceitação para ti, mas se fizeres errado, ou seja, a continuação, a insistência em chegar-se a Deus de uma forma não aprovada, aí o pecado está tomando conta do viver desta pessoa. Ou outros casos mais, como no próprio Adão, quando o Senhor chama Adão e não imputa nada a ele, é ele que vai dizer que ouviu a sua voz no jardim e se escondeu porque estava nu. E Deus pergunta: quem te mostrou que você estava nu? E ele vai dizer: eu comi da árvore. E pronto. Observe que Deus não trouxe a condenação, não apontou o dedo. Ou outra vez Caim, quando ele matou Abel, Deus chega-se e pergunta: onde está Abel? Deus não foi acusado. Ele, em vez de aproveitar e mostrar arrependimento, alguma coisa assim, não, já se levantou desrespeito contra Deus. Aí não tem como, né? Como alcançar a misericórdia de Deus. E outra vez, outro exemplo, nós temos no malfeitor na cruz. Eram dois. Um, apesar de todos os seus malfeitos, ali ainda fazia coro com toda aquela turba que zombava de Jesus, enquanto o outro percebeu a justiça de Jesus e a incoerência daqueles que zombavam de Jesus, veio a dizer: nós de fato merecemos essa condenação porque fizemos o mal. Arrependimento. E depois volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Poucas palavras, e aí recebeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso para Deus é aprovação, é como obediência, porque somos fracos demais, erramos muito, mas o arrependimento, o reconhecimento e a busca de não fazer isso, de uma forma, no nosso esforço, buscando de todo o coração isso, fazer de toda a nossa força, evitar estas coisas, ou buscando a Ele, pedindo misericórdia, vigor, para ultrapassarmos, vencermos os obstáculos do nosso viver dia a dia. Mas continuando,
Observem, é importante nesse texto que é adequado considerarmos que em Lucas, no capítulo 18, temos aquele exemplo simples que Jesus falou a respeito do fariseu e do publicano, colocado como uma parábola. Na verdade, poderia ser um exemplo imaginário ou que tivesse acontecido. Verso 10 de Lucas 18: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Complementa Jesus: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E a nossa colocação é quanto ao fariseu que se justificava a si mesmo, tomando em comparação ao outro que já reconhecia que era transgressor. Mas Jesus quantas vezes falou a respeito dos fariseus como sepulcro caiado, por fora tudo bonito e limpo, mas por dentro podridão. E no caso aqui poderíamos citar o desprezo do próximo, o se exaltar, a sua soberba contra o seu próximo, e se fazendo o juiz do próximo, condenando, e um juiz de si mesmo aprovando-se. Mas quem não tem falhas diante de Deus ou aos olhos de Deus? Se observarmos bem, no outro lugar, Lucas capítulo 16, Jesus outra vez fala a fariseus e escribas, dizendo: vós sois os que justificais a vós mesmos, mas Deus conhece os vossos corações, porque de toda a palavra de Deus nenhum tio cairá por terra sem que tudo aconteça. Nisso Jesus estava falando que eles, sendo escribas e fariseus religiosos, entretanto modificavam a palavra, justificando-se a si mesmo. Onde outra vez Jesus os reprovava, colocando normas no meio do povo que não era mandamento de Deus, era coisas deles, pesando sobre os outros, segundo aquilo que eles achavam que seria certo ou errado, e nisso falhavam outra vez contra os mandamentos de Deus, ou substituir os mandamentos de Deus pelos dele. Era falho aos olhos de Deus. Portanto, quem pode se dizer perfeito aos olhos de Deus? Ninguém. Se reconhecermos isso, já é algo importante. E lembremos que toda vez que Deus colocava o povo para fazer sacrifício de expiação de pecado, sempre tinha a citação por todos os pecados cometidos, ou por aqueles que teria cometido e não se lembrava, ou transgressões que tinham sido cometidas e não se tinha percebido de que era errado. Tudo isso era o cuidado de Deus para tirar do homem toda transgressão. E assim, quem se justifica a si mesmo, na verdade pode estar esquecendo alguma coisa. Ainda que alguém possa ser perfeito, como Paulo chegou a dizer que nada o condenava,
mas depois ele mesmo diz: mas não sou eu que me julgo, Deus vai me julgar. Por isso prossigo para o objetivo, na salvação em Cristo Jesus. Ainda que não tenhamos pecados, que eu quero dizer, temos que ter cuidado, podemos ter alguma falha aos olhos de Deus. Mas continuemos no segundo parágrafo também, agora em tela, além desse capítulo 18 de Lucas, o texto que diz: por esta razão, os dois mandamentos destacados aqui no início do capítulo 26 são justamente aqueles cujo propósito era o de guardar o coração do israelita no amor e temor devidos exclusivamente a Deus. No primeiro temos a proibição da idolatria, do substituir Deus por qualquer outro ser ou objeto, limitando o valor de todas as coisas dessa criação. No outro mandamento temos a ordenação ao culto e a devoção ao Criador, pelas quais o israelita aprenderia a valorizar a Deus e as suas coisas. E notemos que foi precisamente quando tropeçaram nesses dois mandamentos que os israelitas se precipitaram em todos os demais pecados que levaram à sua destruição. Aí está esse fato colocado. Os israelitas sempre eram alertados por Deus, no que mesmo nos mandamentos, naquilo que erravam continuamente. Sempre os profetas insistiam no desvio de Deus através da idolatria, ou outros casos, como no culto, não santificavam o culto a Deus, não tinham respeito, temor quanto à presença de Deus no santuário, porque era o estabelecido. Mas sempre nisso mesmo eles transgrediam: idolatria e descaso, ou desrespeito, ou fazendo as coisas de forma não correta ou de forma negligente. Aí Deus sempre censurava. No desrespeito a Deus, na falta de temor de Deus, aí todos os demais pecados chegariam naturalmente, como o roubar, o matar, o adulterar e tantas outras coisas. Portanto, agora, errando nessas coisas, a porta para o erro continua mais e mais afastando o homem de Deus. Nós temos o texto que apontamos em 2 Reis 17, que podemos estar lendo na Sagrada Escritura, quando nos versos 35 a 39 temos registrado Deus dizendo: contudo o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis, e não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Sempre Deus insistindo nas mesmas coisas, e a principal delas é quanto à idolatria, ou colocar objetos e outras formas de viver à frente de Deus, como por exemplo a própria avareza, o amor ao dinheiro, o apego, ou o
buscar segurança nas riquezas é colocar isso antes de Deus. E quando Jesus falava a respeito qual o principal mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força, e etc. Depois complementou: e o segundo semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Continuando ainda mais um pouquinho, eu não li o verso 40, porém, faço a leitura agora. Porém, eles, os israelitas, não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume, sempre se desviando de Deus, inclusive lá mesmo, no deserto, diante do monte Horebe, fizeram o bezerro de ouro, no tempo que Moisés se retirou para falar com Deus, e esse tempo se estendeu a 40 dias e 40 noites. Mas continuemos um pouco mais, pegando o terceiro parágrafo que temos, agora também colocado em tela. Segue-se então as bênçãos consequentes da obediência, bênçãos altamente atrativas para os israelitas, que acabavam de sair de uma vida de servidão e livres entrariam na posse de sua própria terra. São bênçãos tanto de ordem material, alimento, proteção contra os inimigos, multiplicação da descendência e etc., como também de ordem espiritual, confirmação do concerto com Deus e garantia da presença divina entre eles. Cuidado que não se trata de uma troca, pois a obediência em si mesmo é devida a Deus, como resgatador do povo, tanto por gratidão como por direito de compra, porque Deus, na verdade, os adquiriu para si. São expressões que precisamos ter cuidado, mas vamos observar quanta bênção está escrita aí, desde os primeiros versos até o verso 13, de que Deus estaria com o povo, e sim, haveria honra, glória, muito júbilo entre o povo pela presença de Deus e pelos prodígios que ele certamente faria. 5 homens lutariam contra 100, ou colocariam 100 para correr. 100 homens faria correr muito maior número do que esse, mostrando que o poder está em Deus, que faz todas as coisas. E isso aconteceu várias vezes para um pouco número do povo que se fez obediente a Deus, caso de Gideão, e os 300 contra milhares e milhares de seus inimigos. Ou seja, Deus com o povo sentia-se forte, partia, e prodígios eram operados. Mas em transgressão é o contrário, e isso vamos ver na citação seguinte. Mas antes, dentro desse assunto da obediência e também a bênção de Deus, no texto bíblico que deixamos para os professores como modelo ou proposta, Deuteronômio no capítulo 30, os versos 15 e 16, que dizem para nós: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivais ou vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Lembrando que num tempo de maior revelação, o prêmio, a recompensa de Deus não é só bênçãos nas coisas desta vida, mas a eternidade, o estar com Ele
nos lugares celestiais e para todo sempre. E nisso nós não podemos nem descrever o quão glorioso, o quão esplêndido, quão sublime é a recompensa de Deus para aqueles que lhe obedecem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê ou obedece tenha a vida eterna. É uma forma de expressar esta recompensa pela obediência. Mas agora, tomando os versos 14 a 17 no nosso texto bíblico, entrando no segundo subtítulo, que diz: a desobediência e seu preço, assunto esse que vai se estender até o verso 38. Verso 14 a 17 trazem para nós o que podemos ler. Mas se não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consuma os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Então aqui já está. Lembremos, verso 14: mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, aí vem a consequência: terror, tísica, febre ardente, tormento de alma, lavoura que não produz, trabalho que não tem prosperidade, inimigos tendo domínio sobre nós, ou levando os nossos bens, o fruto do nosso trabalho. Pronto, começa um desastre geral. Só por isso já era para a gente temer e procurar com cuidado obedecer a Deus nos seus mandamentos. Observe o mundo como está hoje. Está uma bênção? Certamente que não está. E vamos olhar para o outro lado. O mundo está andando de tal forma contrário a Deus, que estas coisas que estão vindo só prometem que males maiores virão. Eu posso dizer para os irmãos que 60 anos atrás o mundo não tinha tantos males assim. Mas agora, quantas enfermidades! Quantas enfermidades! Se naquele tempo passado a gente ouvia falar de tuberculose, porque ninguém tomava cuidado de nada, não sabia disso, andava abruptamente, mas fora essas coisas, quase não tinha mal nenhum afligindo o povo. Isso no geral. Mas agora, Covid, pernilongo, várias gripes, também peste sobre os animais. Tem época que pode comer a carne bovina, tem época que não pode. Também de outros alimentos tem que se abster porque está debaixo de peste, de praga. Que isso? Continuamente, todo mundo enfermo. Quem não está enfermo hoje? Ou tem problema de açúcar ou de gordura, ou tem problema de... aí vai, tantas outras coisas que estão comuns demais entre nós. E a quantidade de gente nos ambulatórios, a quantidade de gente comprando remédio, que parece que a gente está vendo quase que mais farmácia do que padaria e outras coisas mais.
Vamos acordar. O mundo está doente. Então, aqueles males que o Senhor fala por causa das transgressões contra ele, é o que está sendo fácil de perceber no dia de hoje. De uma coisa, vamos concluir a outra. Não estamos bem aos olhos de Deus. Por isso, tantos castigos, tantos males que assolam o mundo por todo lado. A violência avançando, a corrupção dominando. O que fazer? Mas quanto a nós em particular, vamos buscar a Deus, que de tudo isso, de uma forma ou de outra, Deus vai nos livrar e passaremos como se nada disso estivesse acontecendo. Muito bem. Tudo isso nesse texto que estamos vendo, nesse segundo subtítulo, a desobediência e seu preço. Os males se acrescentam, os males vêm sobre os desobedientes. Mas agora, em tela, um novo parágrafo, e que podemos estar fazendo a leitura. Notemos que a obediência é uma atitude simples para com Deus, de obedecer à sua voz e sempre reconhecendo os próprios erros e voltando-se para o caminho reto. Daí a brevidade com que o assunto é tratado, tanto aqui como em outra passagem conhecida, Deuteronômio capítulo 28. Uma pausa. Percebamos, aqui foram 13 versos falando de bênçãos pela obediência, mas depois, quando Deus começa a falar das possibilidades de erro, aí vai até o capítulo, os versos 38, mais ou menos. Várias palavras. Se formos voltar lá em Deuteronômio, o início curto de bênçãos, mas depois uma sequência de erros e males consequentes. Mas a obediência é fácil, obedecer. Ou se errar, é próprio de nós mesmos, é reconhecer e se arrepender e tratar com Deus quanto ao perdão dessa falta. Pronto, até isso Deus considera como uma obediência, o reconhecimento de nossas falhas. Continuando no texto, por outro lado, a desobediência é um caminho progressivamente complexo, pois emaranha o coração numa pecaminosidade contínua que vicia e deixa o impenitente à mercê de desejos cada vez mais insaciáveis, gerando consequências cada vez mais abrangentes e destruidoras até a eventual morte. Ou seja, se nós não tratarmos logo da nossa falha, aquilo tende a aumentar. Fiz uma transgressão e não voltei logo para o Senhor, eu sou tendente a achar que Deus não levou em conta. Aí somos tentados a continuar errando na mesma coisa. Depois fica como viciado. Pode errar nisso que não tem problema. Mas não. Primeiro erro, primeira oportunidade e já consertar. Ser humilde diante de Deus, vendo que o mandamento diz não, então é não. Ou é para fazer, é para fazer. Algo diferente, já coloca diante de Deus pedindo clemência, para que o nosso coração não seja insensível pela repetição do mesmo erro, achando que Deus, por não castigar logo, não fulminar logo, Deus está deixando, não está levando em conta. Deus não deixa nada passar. Tudo que for dito no escondido ou feito no escondido vai ser declarado. Todos darão conta de qualquer coisa, de qualquer palavra que tenha dito. Portanto, nesta palavra de Jesus já mostra que Deus não está relevando nada. O Senhor está só anotando e esperando uma restauração, ou que isso seja apagado pelo arrependimento, pelo pedido de perdão e o esforço para deixar de cometer tais erros. Mas
Avancemos um pouco mais além desse parágrafo. Em Tiago, no capítulo 1, verso 14 e 15, é um texto que deixo como proposta para os professores. A expressão bíblica é essa: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, observem esse particular de que, se houve falha, nós temos muitas vezes participação nisso, e a continuidade no caminho da falha, seguindo-se no processo, o final é o pecado, e vindo o pecado, aí está a morte. Ou vamos estar dizendo, as coisas vão caminhando por vários passos, uma ideia, uma visão, uma palavra ouvida, aquilo é trabalhado na mente, se é interessante para o nosso ser fazer aquilo, sabendo que é transgressão, mas o demorar ali, cogitando sim e não, acaba fazendo. É o processo normal. Por isso deu a ideia de que uma transgressão poderá acontecer, uma tentação já está vindo, é fugir logo, que nem José fugiu. É o correto. Numa expressão, vamos dizer assim, de Salomão, ele disse: não é para nós demorarmos junto à taça de vinho que está ali colorida, também está borbulhando, cheirosa, aquela taça com seu vinho. Não demora, porque a tendência natural é tomar. Assim seria também a situação, a possibilidade de transgressões. Veio, percebeu algo de tentação, não brinque, manda embora logo ou foge, senão cai fácil, e aí pode ser a morte. Ninguém sabe quando é que estamos transgredindo a última gota que tornaria o copo que já está cheio. Portanto, todo cuidado é pouco. Continuando ainda, e observemos agora dentro do texto bíblico, mais uma vez, capítulo 26, verso 18 a 20, quando Deus vai colocando vários fatos, e eu quero frisar que, se lemos o verso 14 que diz: mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, aí vem males, consequências. Deus não precisa, irmãos, estar atrás de nós com uma vara, com açoite, não, porque na própria desobediência vamos nos desligando de Deus, e Deus é luz. Nos afastando de Deus, entramos em trevas. Deus é vida, nos afastando de Deus, nós estamos indo pelo caminho da morte. Deus é toda sorte de bênçãos, afastando de Deus, nós estamos nos afastando das bênçãos. Então, não é que Deus precisa ficar como que de vigia para nos castigar. O afastar dele já traz o mal em si mesmo. Se vimos no verso 14, mas se não me ouvirdes, no verso 18 vai continuar. Agora sim, leio o verso 18, 19 e 20. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigá-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Pronto. O persistir em erro, sim, consequentemente trará
males sobre nós. E olhando e continuando a ler, verso 21 e 22: e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. E vai continuar no verso 23: se ainda, ou seja, progressivamente, Deus vai aumentando o castigo, ou nós estaremos em situações piores. Na continuidade dos erros, o persistir na transgressão e desobediência aos mandamentos de Deus. Isso que nós precisamos entender. E eu fico assim, irmãos, considerando: o que é 7 vezes mais? Um mal já é ruim por si mesmo, 7 vezes mais, é Deus falando que é para fugir do pecado, é para fugir do erro, porque senão agrava-se depois, é natural isso. E quando ele disse no verso 20, 7 vezes, de novo, já foi 7 vezes antes, 7 vezes outra vez, na minha conta é 49 vezes a situação inicial de desvio de Deus. Onde chegaremos com isso? Portanto, vamos entender esses pontos que são aqui colocados, repetidos, para percebermos que há agravo sim. Continuando no nosso texto, passando para um segundo parágrafo, no subtítulo ainda, desobediência e seu preço, consideremos: não precisamos nos deter em explicar cada adversidade que o Senhor traria sobre o povo quando este pecasse e não se arrependesse, mas precisamos notar que a gravidade desses males torna-se maior na medida em que, repreendidos, os israelitas persistissem no erro. Por isso lemos versos 14, 18, 21, 23 e também o 27. Seria o mesmo refrão, vamos dizer assim, que é: se não me ouvirdes, ou se nós não nos corrigirmos, as coisas vão complicando cada vez mais. Mas continua: e isto é sinal da misericórdia de Deus, pois Ele repreende e castiga aqueles que ama. Como um pai ao filho que contém, o pai que contém a medida do castigo, na esperança de que a criança, o filho, aprenderá a lição e não tornará a fazer o mal. Observe esse ponto, né? Que Deus não se levanta para a destruição. Eu acho interessante em Amós, Deus falando que vai trazer castigo, mas ele diz: por 3 ou 4 transgressões, aí Deus vai começar agora a repreender. Ou seja, Deus já esperou 3, 4 transgressões para agora trazer o mal. Deus não está pronto a castigar, é a sua misericórdia. Mas por outro lado também Salomão diz que muitos, observando que Deus não é rápido em castigar a falta cometida, são tendentes por si mesmo a continuarem a pecar. Mas vamos evitar, vamos fugir logo. Por isso que temos: errou, vamos nos arrepender, reconhecendo o erro e pedindo a Deus misericórdia. Pronto, essa etapa está apagada, já somos reconciliados com Deus. É maravilhoso isso. E observem, por favor, que bonito. Deus fala: se errarmos, Ele castiga. Se deixarmos de errar, somos restaurados à comunhão com Ele. Outro caso: erramos uma vez, já vêm os males naturais. Erramos
outra vez ou persistiu em errar, os males aumentam 7 vezes. Ai, ai, ai. Mas se me arrepender, Deus perdoa e me restaura completamente a comunhão com Ele. Não tem um retorno também gradativo, não. Aí eu vou diminuir os males. Você precisa melhorar mais para voltar ao início. Não, o Senhor perdoa. E vamos supor que eu esteja bem afastado de Deus, com muitas transgressões sucessivas, já foram multiplicados os males em 7, outros 7, que sejam outros 7 ainda, e lá no final não aguentando mais, compreendendo que eu estou longe de Deus, pelo que as trevas estão dominando e outras coisas mais, me arrependo, peço a Deus misericórdia. Irmãos, volta ao princípio, Deus restaura completamente. É o filho que saiu, gastou tudo, foi no máximo, vamos dizer assim, afastado do pai, mas quando volta, recebido com a plenitude do seu amor. Não é o caso assim, ó, não apronta outra, não, vou diminuir um pouquinho o aperto, melhora que eu vou diminuir mais um pouquinho o aperto. Não, Deus é misericordioso. Quando se arrependemos, por maior que tenha sido a gravidade da nossa falta, ou o tempo que levamos para voltar, Deus está pronto a perdoar. Mas o agravamento certamente existe. Por isso temos palavras que ajudam o professor, como em Provérbios capítulo 3, o verso 12, que diz para nós, Provérbio, sim, no capítulo 3, o verso 12: a palavra é essa: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E em Hebreus, usando essa expressão, também o escritor diz para nós considerarmos a repreensão de Deus sobre nós, porque é prova do seu amor. Qual é o pai que não corrige o filho, que não quer colocá-lo de uma forma de atitude e vida corretos, para que sejam beneficiados com as bênçãos naturais. Continuando, também em Salmo 130, os versos 3 e 4, dizem para nós, nesse mesmo assunto: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Seja temido e possa ser também amado, quando nós consideramos sua bondade e prontidão em nos perdoar. Mas avancemos um pouco mais na nossa lição. Agora os versos no capítulo 26, mais à frente, verso 27 a 33. Quando vem o último alerta: e se com tudo isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens de sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E verso 33: e vos espalharei entre as nações, e desembainharei
a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Aí pronto, vamos dizer assim, no máximo do afastamento de Deus, ou do castigo de Deus, ou consequências dos nossos pecados, e a permanência nas nossas faltas e desobediência a Deus, aí vamos chegar a ser piores que as feras, comendo os próprios filhos. E observe que isso aconteceu várias vezes na história do povo de Israel. Não é a coisa para acontecer, não, já aconteceu, porque aquele povo foi colocado como modelo para o mundo. Andou com Deus, bênçãos extraordinárias, mas vai se afastando de Deus, afastando, os males vão se multiplicando ao limite da sua própria destruição e morte. Mas eles mesmos destruindo a si próprios, como este caso de mães comendo a carne dos seus próprios filhos, na fome, na miséria que viria sobre eles. Tudo isso para entendermos que o pecado é destruição, é mal, é terror para todo ser vivente. Mas ainda continuando no nosso estudo, num parágrafo ainda terceiro, no subtítulo ainda 2, a desobediência e o seu preço, o texto diz: consideremos ainda que Israel seguiu por gerações a fio, sofrendo as consequências da desobediência de forma lenta, mas progressiva. Em outras ocasiões, ou em poucas ocasiões, recobrou a consciência dos seus pecados para se voltar para Deus em busca de perdão. Faça uma pausa. Sim, Israel foi se afastando de Deus, irmãos, por muitos séculos. Uma vez ou outra que na exortação de algum profeta ou algum rei temente a Deus, o povo voltava um pouco para Deus, mas era somente o profeta não estar mais ali, ou aquele rei não existir mais, ter sido recolhido pela morte. O povo continuava no processo de desvio de Deus de forma terrível. Mas continuando a ler o texto, é que finalmente, depois de muito corrigi-los e conter a sua mão e procurando através dos profetas abrir os olhos do povo para o seu caminho tortuoso, finalmente chegou o tempo de fazê-los experimentar as últimas consequências, o máximo da consequência de sua desobediência. Deus avisava, e o povo indo de mal a pior, e já estavam destruídos, e Deus falava continuamente pelos profetas, e dizia: observai, vede que vocês estão pobres, que vocês estão diminuídos, vocês mesmos se matam uns aos outros, numa paz de cidade em cidade, por que causa? Deixar os meus mandamentos. Mas repito, Deus não precisava ir correr atrás deles, faltava bênção, e o desastre era grande entre eles. Continuamente Deus avisava isso, mas persistiam, até que Deus chega a dizer: não repreenderei mais. Não adianta repreender, que as coisas vão de mal a pior para eles, e parece que não adianta. É como se diz que está já calejado, né? Ou seja, o coração já não sente mais, a mente já não raciocina dentro das coisas de Deus. Tudo é diferente, sempre entendem diferente, ou acham correto o diferente daquilo que Deus estabelece. Pelo que Deus para de falar e entrega a sua sorte. Primeiramente foram as 10 tribos lideradas pela tribo de Efraim, e que Deus diz bem claro: Efraim e todas aquelas tribos que o seguiam, Deus diz: estar com os ídolos, deixam. Ou seja, Deus abandonou. E quando Deus abandonou, aí vem o desastre
total, absoluto sobre eles. Assim, vamos ver em 2 Reis um texto que mostra isto, no capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, e os versos 13 e 14, e depois o 23, 13 e 14. A palavra diz: o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Verso 14: porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E então, verso 23, os males chegaram ao máximo, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença. Verso 23, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Na escrita daquele que registrou, até no dia que ele escreveu isso, as 10 tribos com capital em Samaria tinham desaparecido, espalhados pelo mundo. E lembre-se que o cativeiro na Assíria, capital Nínive, era terrível, era o temor de todas as nações, porque os assírios não tinham misericórdia dos seus cativos. Se outros povos tinham, como Nabucodonosor empregou toda a multidão dos cativos de Israel, a Assíria não. Pois lá era terror, violência, morte, não era nada de bom para os que eram tomados cativos. E assim foram destruídas 10 tribos de Israel. É o máximo do castigo, é a morte, sem solução para eles. Mas continuemos um pouco mais, agora entrando no terceiro subtítulo da nossa lição, que diz: da desobediência à obediência. São os versos 39 a 46, e nós podemos estar lendo resumidamente aqui no capítulo 26, texto da nossa lição de hoje, os versos 40 a 46. Acompanhando na Bíblia, ou o que está em tela, consideremos. Então, diz Deus, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Continuamos. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de me rejeitarem, ou rejeitar os meus juízos
e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso, também estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Aí está essa colocação, que observem, as coisas vão apertando, mas nesses processo todo, ou no final que seja, muitos vão chegar a ter um pavor tão grande e estarem sofrendo tanto, que aí vão lembrar de Deus e vão buscar misericórdia. O único Deus que existe, o único que ouve, o único que atua, que os demais deuses, ainda que tenham apresentação de olhos, não veem, boca não falam, mãos não mexem, pés não andam, não pode socorrer a ninguém, mas ao Deus verdadeiro eles clamariam no seu aperto e seriam recebidos de volta. Observam que é pouca coisa que Deus pede para ser restaurado e deixar toda aquela maldição, é reconhecer que errou e pedir misericórdia, perdão. Deus, na sua clemência, vem de encontro a eles e o processo da restauração já se inicia, como no princípio. Deus não vai estar escalonando a bênção, vai dar plenitude de bênção. O filho pródigo, por mais distante que se afastou, por mais que transgrediu, retornando, é recebido na mesa com o pai, com festa, com anel no dedo e toda demais alegria própria de um pai recebendo seu filho que estava perdido, ou, de outra palavra, que reviveu estando antes como morto. Observe essas colocações. Assim, dentro do nosso texto, no primeiro parágrafo, esse subtítulo 3, da desobediência para a obediência, no nosso contexto queremos sublinhar o aspecto de que Deus havia prometido e depois firmado um pacto para santificar e salvar esse povo. E ainda que a nação, de um modo geral, não cumprisse a sua parte com a obediência, trazendo sobre si mesmos as consequências dos seus pecados, o Senhor havia estabelecido um meio de preservar um remanescente, um número de israelitas que, ao experimentar a amargura do castigo ou da repreensão, se arrependeriam e alcançariam misericórdia para serem restaurados diante de Deus. Aí citamos, por exemplo, a palavra de Paulo em Romanos, no capítulo 9, o seu verso 27. Quando podemos ali estar lendo: também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Eu observo que essa fidelidade significa não só obediência, fidelidade contínua, mas às vezes o mesmo errar, mas o retorno do erro, o reconhecimento da falha e a busca de perdão. Ou seja, Deus está com as mãos estendidas em favor do seu povo. E observe no tempo de Elias, Elias pregou, trouxe males, 3 anos e meio de seca na terra das 10 tribos de Israel.
E vamos entender que até os olhos de Elias ninguém se converteu, ninguém deixou de errar, o povo continuou errando do mesmo jeito, e ele diz: Deus, só fiquei eu. Mas Deus responde: 7.000 não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ou seja, na visão de nós parece que tudo se perdeu. Não, nesses castigos a palavra de Deus operou o objetivo de salvar aqueles que dessem ouvido, e muitos deram ouvidos. Observem, palavra de Romanos: um remanescente, um pouco que se afastou da transgressão e retornou, converteu-se, voltou-se para Deus. Ou no tempo de Elias, 7.000. E no Atos dos Apóstolos, ainda que a nação de Israel não aceitou Jesus e a maioria estava se afastando de Deus, rejeitando o Messias e sem esperança, vão perceber que lá lemos que o Evangelho atingiu todo mundo, e a citação que eram milhares de sacerdotes que se voltavam para Deus. Então, não foi todo Israel naquela época que se desviou e só se salvaram os 120 de Pentecostes, os 12 apóstolos. Não, milhares de israelitas por todo lado aceitaram a fé. Não era a maioria, mas ali estava o remanescente, aqueles que com a pregação do Evangelho entenderam e se arrependeram, voltaram-se para o Senhor e passaram a ser contados como cidadãos do reino celestial. Não esqueçamos disso. Agora, um outro detalhe que eu acho importante nesse texto é a citação, como no texto áureo, no verso 42: também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei. Irmãos, naquele tempo passado, Deus se lembraria do que combinou com Abraão, Isaque e Jacó, da aliança que fizeram, e o Senhor se voltaria para abençoar o povo. Mas hoje nós não clamamos para Abraão, nem Isaque e nem Jacó. Por quem nós clamamos hoje? Alguém maior do que Abraão, maior do que Isaque, maior do que Jacó, maior do que Moisés: Jesus Cristo, o unigênito dele. Por isso vamos entender esta palavra. Hoje nós temos muito mais facilidade de ter o perdão, perdoe essa expressão assim, muito mais facilidade de ter o perdão, porque a invocação não é de um homem, é do Filho unigênito do nosso Pai Celestial. Aí sim, lembremos que ele mesmo disse: este é meu Filho, em quem me comprazo, quem tenho prazer. Ou, conforme está escrito nos Evangelhos, ele fará a minha vontade. Aquele que agradou ao Pai. Portanto, irmãos, o clamor pelo nome de Jesus, vamos dizer assim, mexe com Deus no céu. Portanto, se entendemos as nossas falhas, nossas transgressões, pedimos perdão, citando o nome de Jesus, invocando o nome de Jesus, certamente o Pai estará comovido na sua misericórdia, benignidade e longanimidade, e vai vir ao nosso encontro. Então, somente sejamos reconhecidos no que falhamos e com sinceridade vamos buscar a sua bondade para conosco. Ainda no nosso texto, podemos avançar um segundo parágrafo, um texto último, ou subtítulo último: da desobediência à obediência. Esse segundo parágrafo diz: embora seja verdadeiro que Deus ainda possa se valer de circunstâncias materiais ou físicas como meios de repreender seus filhos por pecados não confessados, é certo que na dispensação do Evangelho a palavra de Deus exerce poder de repreensão suficiente para convencer o homem do pecado e convertê-lo à obediência de Cristo, tendo em vista a expectativa não de um castigo físico ou corporal. Entendamos,
mas um castigo eterno e que encontra-se às portas de cada um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A abertura da porta para nós. Mas por outro lado, aquele que não crer já está condenado. E não é a coisa passageira, é algo definitivo, eterno. Portanto, o ter cuidado, andar nos mandamentos de Deus, vigiar, orar, clamar, estar pronto a se arrepender, reconhecendo os seus erros e buscar a Deus, é algo imediato, tem que ser já, e rápido e com sinceridade, porque quando é que cessa o nosso tempo? E agora será definitivo, para toda a eternidade. Portanto, vamos ter esse cuidado também. E dentre vários textos bíblicos, podemos apontar, por exemplo, João capítulo 5, o verso 4, na palavra que diz para nós. João capítulo 5, verso 14. Jesus, após ter curado a um homem, a um paralítico ali no tanque de Betesda, encontrou com ele, e o texto é esse. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ele era paralítico de 38 anos e ali se detinha no tanque de Betesda, buscando a oportunidade de ser curado. E Jesus veio e determinou a cura dele. E depois volta e dá esse alerta para ele: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, o que Deus quer, na verdade, não é que nós, pelo castigo, venhamos a nos converter, ainda que Ele age isso muitas vezes, ou só o peso da nossa consciência não tira-nos a paz de tal forma que é melhor buscar a paz de novo e não ficar retendo a transgressão, ocultando isso e não se arrependendo disso. Mas a palavra forte de uma possibilidade de perder a vida eterna é muito dano. Portanto, o Evangelho em si mesmo nos ajuda nisso. Em Mateus capítulo 3, a mensagem todos nós já conhecemos. Mateus capítulo 3, o verso 2, depois 7 a 10. Mateus capítulo 3, verso 2, que diz: e dizendo a pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois no verso 7, e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E Atos capítulo 2, a exortação de Pedro à multidão que vinha ouvi-lo, ele dizia, verso 38 a 40: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E assim colocado, podemos já
está partindo para o final da nossa lição, numa conclusão de que, entendamos, não vamos ficar na expectativa de que Deus nos repreenda de tal forma que a gente venha a se converter, se arrepender. Ninguém sabe o limite da paciência de Deus ou quanto tempo nos falta. Podemos fazer isso, é como também tentar a Deus. Se temos notado que a consciência acusa, se tivemos o entendimento da nossa falha, ou se percebemos que as coisas não estão bem, entendendo que isso é pelo afastamento de Deus, a persistência no pecado, então vamos fugir logo dessa situação indo para Deus. Por isso está escrito aqui nessa conclusão: ser levado da desobediência para a obediência, sem dúvida, é um caminho de Deus para salvar os seus, mas certamente não deveríamos preferir este ao caminho de uma obediência sincera e constante, desviando-nos continuamente do mal e com humildade, confessando nossas faltas ao nosso Deus, que é misericordioso e pronto para perdoar. Não esperemos a repreensão de Deus, mas o quanto antes ouçamos a sua voz, nos orientando a fazer a escolha da obediência para que vivamos. É um dito comum entre os irmãos: se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas por que sofrer dor? Ainda que se possa ter isso como uma verdade universal, porque é tão considerado isso, mas vamos entender. Vamos logo para o Senhor. Vamos ficar resistindo ao mal até quando? Ou procurando suportar a angústia que nos vem na alma, ou em outras situações que percebemos do desamparo de Deus, para voltar para Deus? Não, vamos voltar logo. Não vamos esperar as coisas piorarem, que também não sabemos o limite que Deus colocou para nós. Então é já a necessidade e o tempo de nos voltarmos para Deus. Assim, tendo colocado tudo isso, lembremos que a nossa lição tem caminhado pelos 3 subtítulos já apresentados, que são a obediência e sua recompensa, também a desobediência e seu preço, e da desobediência para a obediência. Dentro desse título que tomamos para a lição 11, o preço da desobediência. O nosso texto áureo está nos versos 41 e também 42, de onde tiramos o que se diz: se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomare por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Levítico 26, 41 e 42. E dentro desse texto vamos destacar, colocando assim: se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomare por bem o castigo da sua iniquidade, também me lembrarei do meu concerto com meu filho unigênito. Sim, me lembrarei do meu concerto, e da terra me lembrarei. Jesus é maior que Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, irmãos, isto posto, vamos estar encerrando, lembrando que esta lição número 11 é a que será ministrada nas diversas classes da nossa escola bíblica dominical, no domingo que vem ou outros dias, segundo o trabalhar de cada congregação. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente
a transmissão, a divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.